Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vou gravar agora para a aula ao mais tarde. Nossa continuação da disciplina de hermenêutica jurídica. Nós vamos estudar hoje, basicamente, um autor que muito se relaciona com o autor que nós vimos na semana passada. Na semana passada, nós estudamos a respeito de Ronald Dworkin, e hoje nós vamos estudar um pouco, vamos entender um pouquinho da teoria desse senhor simpático chamado Robert Alex. E o Robert Alex, só para a gente introduzir, ele se fundamenta e muito na teoria de Ronald Dworkin. Ele mesmo coloca que a sua teoria seria, na verdade, uma espécie de complementação da teoria do Dworkin. Mas, obviamente, ele traz alguns aspectos novos, e especialmente o que a gente chama de teoria do discurso para dentro do direito. Então, o Robert Alex, ele traz algumas noções, algumas regras a respeito de teoria da argumentação jurídica, como é que se determina que conceitos seriam válidos, que a argumentação seria válida ou não, e a partir daí realmente se desenvolve uma teoria do discurso no direito. Nós vamos iniciar então, vamos passar um pouquinho da biografia desse autor, tá certo? Basicamente, Robert Alex nasceu na Alemanha em 1945, ele se encontra vivo ainda, tem mais ou menos 80 anos. Ele se doutorou em Direito em 1976 com a tese Teoria da Argumentação Jurídica. E, nesse caso, as ideias dele estavam mais situadas realmente na problemática que o próprio Dworkin, o autor que nós vimos na semana passada, trouxe, que é a questão da dificuldade de você ponderar entre regras e princípios. O Robert Alex se debruçou sobre essas questões, sobre como é que você realmente decide um caso jurídico, um caso difícil, sendo orientado por regras e princípios. E o Robert Alex define algumas regras, nós não temos condições de ver todas, até porque a obra dele é bem grande, mas algumas ideias realmente que poderiam ser utilizadas para decidir e realmente para discursar dentro de uma argumentação jurídica razoável. O que seria um discurso jurídico razoável e, a partir daí, realmente decidir como solucionar um caso difícil. Vamos só recapitular um pouquinho das ideias do Dworkin, que nós vamos precisar desses conceitos para a aula de hoje, tá certo? Então, nós vimos na aula passada, por exemplo, que o Dworkin, os princípios eles são preenchíveis por argumentos, lógicas e valores. Então, eu teria duas classes, eu teria as regras e eu teria os princípios. As regras, por outro lado, elas são absolutas. A regra ela se aplica numa espécie de tudo ou nada. Ou ela é válida para aquele caso, ou ela não é válida. Em contrapartida, os princípios eles podem sofrer gradações. Eu posso aplicar um princípio de forma gradual ou, de alguma maneira, ali, atenuar a aplicação de um determinado princípio, porque ele se aplica como se fosse uma espécie de ideia diretora. Então, eu posso modular a aplicação de um princípio, mas eu não posso modular a aplicação de uma regra. Ou eu aplico ou eu não aplico. Então, eu me guio por um outro critério. A proposta do Dworkin seria basicamente tentar complementar essa teoria a teoria do Alex seria basicamente tentar complementar essa teoria do Dworkin. Na verdade, eu vou criar, a tentativa dele era criar um procedimento para que eu soubesse realmente como fazer essa escolha. Ou seja, como eu conseguiria modular, qual seria o melhor procedimento para que eu possa, por exemplo, modular a aplicação de um determinado princípio, para que eu possa escolher o princípio correto. Então, o que seria, de fato, um bom caminho para a aplicação dessas regras dentro do direito. E aí, vamos explicar um pouquinho. Eu vou dizendo para vocês, a teoria do Robert Alex é bem extensa. Então, ele tem vários livros publicados, ele é um autor muito lido, muito estudado, tem uma influência grandiosa. Algumas obras dele têm sido estudadas até hoje, inclusive Teoria da Argumentação Jurídica, que é uma das principais obras, mas outras também, Teoria dos Direitos Fundamentais, outras obras muito importantes. Então, não dá para a gente ver tudo, não dá para a gente explicar realmente todo o conteúdo, mas a parte mais importante, especialmente em termos de procedimento para a aplicação de normas e princípios, especialmente a teoria da ponderação, que é muito utilizada nas cortes constitucionais pelo mundo, é importante que a gente tenha uma ideia de como é que isso funciona.
O Alexi, a primeira coisa, o Alex, ele parte da ideia de que o direito possui uma natureza dupla. Ou seja, o direito ele tem uma dimensão fática, mas ele também tem uma dimensão crítica. Ou seja, é mais ou menos como se ele estivesse reescrevendo o discurso e dizer que o direito, na verdade, ele é composto de dois elementos. Então, se eu falasse, por exemplo, que o direito tem um conteúdo prático, um conteúdo de fato, e ele tem um conteúdo também ético e moral, seria mais ou menos como se eu dissesse a mesma coisa que ele está dizendo aqui, só que ele está dizendo que o direito tem uma dimensão fática, concreta, factual, e tem uma dimensão crítica. Segundo o Alexi, tá certo? Ops. O lado fático se reflete nos elementos definitórios da produção formalmente adequada e da eficácia social, ou seja, são as questões realmente práticas a respeito da norma jurídica, da forma como o direito está sendo aplicado. O ideal, ou seja, o aspecto ideal daquela norma, a gente coloca isso aí dentro do nível de correção moral. Toda vez que você analisa, de fato, o direito, você percebe que dentro do direito existe ali um dever ser. Eu digo como é que as coisas deveriam acontecer. Só que a forma como as coisas deveriam acontecer é uma expectativa ideal, seria a situação ideal que o direito está prevendo. E aí o direito imediatamente diz, se não acontecer dessa maneira, a punição é essa. Então, esse dever ser do direito é sempre o ideal, que segundo a lei se teria a ver com a correção moral. Toda norma jurídica tem um fundo de correção moral. Ela tem uma pretensão, estou dizendo que ela é a moral em si, estou dizendo que ela tem uma pretensão de dever ser, ou seja, de como é que as coisas deveriam ser. E, obviamente, isso é uma indicação do que a norma jurídica considera como certo. A norma jurídica diz para você que se você matar alguém, você vai ser condenado a uma pena de 12 a 20 anos de prisão. O que a norma jurídica também está dizendo é que matar uma pessoa é uma coisa horrível. E que nesse caso, o que seria o ideal? Que ninguém matasse ninguém. Então, qual é a pretensão moral dessa norma? A pretensão moral dessa norma é eu dizer para as pessoas que o ideal seria que ninguém se matasse, não houvessem assassinatos. Então, toda norma possui uma correção moral, ou seja, ela indica algum tipo de situação ideal onde aquela ação ou aquelas ações seriam ou não consideradas ideais, tá certo? O lado fático é o que acontece de fato, é a situação prática do que está acontecendo. Continuando ainda na citação do Alex. Quem define o direito exclusivamente em função da produção formalmente adequada e da eficácia social defende um conceito de direito positivista. O que o Alex está criticando aqui são os juristas, como até mesmo Ronald Dworkin, que viam realmente o direito numa pretensão unicamente fática. Eu simplesmente leio a norma e aplico. E tento ignorar qualquer tipo de pretensão moral, de correção moral que essa norma possa ter. Então, eu evito, como a gente viu lá em Kelsen, como a gente viu no Austin, como a gente viu com o Hart, a ideia de que você pode realmente purificar o direito de qualquer pretensão ou de qualquer análise que seja abstrata, qualquer análise de justiça, qualquer análise moral. Eu vou tratar unicamente de juízos de direito. Né? Lembra lá do Kelsen, quando eu falei para vocês, de que para o Kelsen, o direito não deveria se prender a juízos de justiça. O direito deveria se prender unicamente a juízos de direito, ou seja, em vez de os juristas ficarem se preocupando se uma coisa é justa ou não, isso aí é do campo da filosofia, para o Kelsen, o direito tem que se preocupar se uma norma é válida ou não. Só que para o Alexi, obviamente está errado, para o Alexi, quando você se preocupa com o conteúdo de uma norma, se você lê uma norma, obviamente você também está se preocupando com a pretensão moral dessa norma. Para onde é que essa norma aponta? Para onde é que ela indica? Então, logo se agregar a correção moral como um terceiro elemento necessário, forja-se um conceito de direito que é não positivista. Obviamente, quando você atenta para o fato que existe uma pretensão, ou melhor, uma correção moral, uma pretensão de correção moral dentro da norma,
é como se você imediatamente fosse subtraído do positivismo. Você vai começar a tentar realmente para a correção moral daquela norma e, obviamente, para a correção moral do discurso que defende uma determinada norma. Se você defende uma norma jurídica, é necessário que se atente para se esse discurso ele tem realmente uma pretensão de correção moral. O Alexis, ele vai desenvolver, então, uma teoria que seria uma teoria do discurso, que ele vai chamar basicamente de teoria da argumentação jurídica. E a ideia aqui é basicamente definir que tipo de argumentos poderiam ser utilizados dentro de um discurso para definir se aquela norma, para realmente debater o direito e definir realmente a aplicação de uma determinada norma. Então, basicamente, o que ele quer é definir um procedimento de correção das normas, de forma que o juiz, ele, ao mesmo tempo que ele não vai criar o direito da cabeça dele, ele vai ter normas, ele vai ter regras específicas sobre como aplicar, por exemplo, princípios, sobre como entender realmente a aplicação de princípios e regras e como realmente chegar a soluções que estejam de acordo realmente com a produção do direito. E aí, nesse caso, ele vai imaginar basicamente que uma ideia de norma, uma asserção normativa, uma ideia de norma, para ser considerada correta, ela tem que passar por 2 níveis de regras. E esses 2 níveis de regras seriam exatamente os 2 níveis de regras dentro da teoria da argumentação jurídica. E aí, quais seriam esses 2 níveis de regras? O primeiro nível é o nível básico de qualquer teoria da argumentação. Se você está argumentando com a pessoa, obviamente, você está debatendo com a pessoa, obviamente você obedece esse princípio, que é o princípio da argumentação racional, ou seja, você tem que argumentar utilizando realmente a razão. Então, é necessário que a sua argumentação ela seja racional. Você não pode defender uma coisa que é irracional, uma coisa que foge realmente à razão. Então, realmente, se você traz um argumento que realmente foge à razão, não há como debater, não há como se estabelecer um debate. Então, por exemplo, eu chego num cartório e exijo que alguém vá lá e emita para mim um documento, uma escritura, dizendo que eu tenho uma propriedade na Lua. Um tipo de argumentação como essa é irracional. Eu posso até dizer, mas é porque eu sonhei que eu tenho uma propriedade na Lua. É interessante, né? Vamos dizer assim, para não dizer outra coisa, mas é uma argumentação racional, irracional. Você não está dentro realmente de um discurso racional. É você que está dizendo que tem propriedade na Lua, mas não há nenhuma possibilidade de alguém demarcar que você tem propriedade na Lua. Não tem ninguém para certificar que você realmente tem a propriedade na Lua. É uma argumentação que foge de um discurso racional. Então não há como se argumentar com isso. Da mesma maneira, uma outra regra, dentro da regra da argumentação racional, é o princípio da não contradição. Você não pode dizer, por exemplo, que azul sei lá, que uma coisa é mole e dura ao mesmo tempo. Ou você não pode dizer que uma determinada coisa é certa e errada ao mesmo tempo. Necessariamente, se você admite uma coisa, você deve levar essa argumentação até o fim, a não ser que você admita que você está errado ou a outra parte se convença. Então, é necessário que não haja uma contradição na sua argumentação. Então, você deve ter clareza dentro daquilo que você afirma. E, da mesma maneira, uma clareza linguística. Ou seja, aquilo que você define é, de fato, o conceito que você está utilizando. E a clareza é uma clareza linguística, obviamente, uma clareza conceitual. Se você define um determinado conceito, você utiliza esse conceito até o fim. Então, se eu iniciasse, por exemplo, uma argumentação a respeito do direito, e eu dissesse que o direito é a arte do bom e do justo, nós vamos partir dessa concepção, o direito é a arte do bom e do justo. Eu vou definir para você o que eu acho que é bom, vou definir para você o que eu acho que é justo. E vou utilizar esses 2 conceitos durante toda a minha argumentação. Então, isso aqui é o nível 1 de qualquer argumentação racional. Se você for iniciar uma argumentação ou um debate com alguém, necessariamente a argumentação tem que estar dentro desse campo. Não tem como você fugir dessas regras, ou seja, buscar uma argumentação que fuja à racionalidade, uma argumentação que se contradiga, uma argumentação que não tenha clareza linguística.
debate já morreu antes mesmo de começar. Então, inicialmente, esses seriam os princípios básicos para você argumentar dentro do direito. Mas aí, para a gente saber se um determinado argumento ele tem correção moral, eu vou para o nível 2, que diz o seguinte, diz em respeito ao modo de interação, onde corretos seriam os argumentos, ou corretas seriam as normas, consideradas válidas por qualquer um em um discurso ideal. Aqui, basicamente, o Alex, ele mostra muito da sua influência kantiana. Ele foi muito influenciado pela teoria de Kant, de Immanuel Kant, que vocês devem ter visto em Filosofia do Direito. E lá no imperativo categórico, Kant diz o seguinte, né, age de forma tal que a tua ação possa se transformar em uma máxima universal. Ou seja, como é que você sabe se as ações que você pratica são boas ações? Você submete essa sua ação a uma máxima universal. Qualquer pessoa poderia praticar a mesma coisa, o mesmo ato que eu estou praticando, sem causar dano a mais ninguém? Se a resposta for sim, ótima, a sua ação é boa. Se a sua resposta for não, provavelmente você não deveria estar praticando. Então imagine uma situação como essa, você está na sua casa, assistindo lá o seu Netflix, o seu vizinho chega com um paredão de som. Você pode até gostar da música, mas você quer assistir Netflix. Você vai conseguir assistir o Netflix com o paredão do vizinho ligado? Não. E aí imagine que seu vizinho agora ele teve uma iluminação e começou e leu o imperativo categórico de Kant. Ele vai lá e pensa assim, será que se todo mundo no planeta ligasse o paredão de som nesse momento, não causaria dano a mais ninguém? A resposta certamente seria não. Então, esse ato que você está praticando provavelmente não é uma coisa que poderia ser considerada uma conduta universal, porque ela vai causar dano a alguém eventualmente. Nesse caso, você está querendo assistir Netflix, seu vizinho está ouvindo música com paredão, está causando dano a você. Então, essa máxima do Kant era basicamente para saber se a sua ação era uma ação moral, se a sua ação poderia ser considerada uma ação correta. O que o Alex faz é trazer essa ideia para o direito. É a ideia de que como é que eu sei que o meu discurso é um discurso que tem pretensão de correção moral? Será que o meu discurso poderia ser utilizado por todas as pessoas ao mesmo tempo e considerado um discurso ideal? Todas as pessoas poderiam dizer a mesma coisa que eu estou dizendo e ainda assim esse discurso seria considerado ideal? Não causaria dano a ninguém? Então, basicamente, o que ele faz é adaptar. Então, muitas vezes, o discurso, ele passa pelo nível 1 da teoria da argumentação jurídica, mas muitas vezes empaca no nível 2. A tese que você está defendendo, ou a ideia que você está defendendo, ela acaba não se sustentando dentro de um discurso ideal. Ou seja, ela não tem pretensão de correção moral. Você pode querer defender uma coisa pode ser considerada absurda. O Alex dá um exemplo, que é, por exemplo, a defesa da escravidão. Se uma pessoa chega para você defendendo a escravidão, a tese pode até passar, não estou dizendo que vai passar, mas pode até passar pelo nível 1, ou seja, o pressuposto linguístico, você pode argumentar com clareza, você pode ter os seus conceitos bem definidos, mas esse discurso de defesa da escravidão jamais vai passar pelo nível 2. Por quê? Porque não tem como você colocar essa proposição, eu defendo a escravidão, na boca de toda pessoa do planeta e isso ser considerado um discurso ideal. Basta você colocar na boca do escravo. Um escravo defendendo a escravidão não faria sentido. Então, a proposição, o discurso em si, ele é considerado universalmente impossível. Então, com base nesses dois níveis, eu teria como, por exemplo, eu poderia como determinar se um discurso tem pretensão de correção moral, se um discurso realmente se sustenta. E a partir daí eu poderia estabelecer um debate a respeito dos princípios das regras jurídicas. Imagine que uma regra jurídica, por exemplo, tivesse clareza conceitual, obedecesse aos padrões linguísticos, mas ela trouxesse, por exemplo, uma norma que, se for aplicada a todas as pessoas, jamais sustentaria em um discurso ideal. Por exemplo, uma norma que dissesse, vamos dizer assim, que restabelecesse, por exemplo,
o voto censitário. A partir de agora, quem é pobre não vota. Só vota quem tem esse nível de dinheiro. Se você colocasse uma norma como essa, ou a defesa de uma norma como essa, na boca de um pobre, obviamente esse discurso não se sustentaria. Então, a partir daí você percebe que o Alex cria meio que um padrão para você estabelecer o que seria uma argumentação jurídica razoável para a decisão de um determinado caso. Então, não é simplesmente chegar e argumentar para defender qualquer coisa, mas argumentar realmente obedecendo regras de argumentação. Se o seu argumento ele passa pelo nível 1, ok, mas se ele passa pelo nível 2 da argumentação jurídica, se não, ele é um argumento impossível, não teria como ser utilizado. E aí o Alexis ele passa para uma segunda parte da teoria, e é que ele se fundamenta muito em Ronald Dworkin, né? A ideia realmente da diferenciação entre regras e princípios. Ele não muda muito, ele basicamente traz muito da teoria do Dworkin, mas em relação aos princípios, ele realmente cria uma teoria bastante interessante. O Alex, ele entende as regras como mandados de definição, ou seja, as regras definem exatamente o que deve ser feito. E é por isso que, novamente, né, ele repete meio que a ideia do Dworkin, é a ideia de que as regras elas atuam no tudo ou nada. Ou uma regra se aplica ou ela não se aplica. Ou ela é válida ou ela é inválida para um determinado caso. Não tem como você modular a atuação de uma regra. Os princípios, por sua vez, eles são mandados de otimização. E que ele faz uma diferenciação, né? A ideia dos princípios, na verdade, é otimizar. É como se eles fossem, assim, uma espécie de... como se fosse assim, uma pílula que você maximizasse, certo? A atuação de um determinado princípio. Ou seja, você vai tentar otimizar realmente o resultado da aplicação daquele princípio. Mas vamos entender primeiramente como é que isso funcionaria na prática. No caso das regras, voltando aqui para a conceituação dele a respeito das regras, as regras elas geralmente são enunciados, são bem claros conceitualmente, linguisticamente, são objetivos e são descritivos de determinadas condutas. E aí eu vou ter a possibilidade de aplicação de determinadas inúmeras situações. Mas as regras, elas geralmente se aplicam através daquele método que vocês já conhecem, que nós já falamos sobre ele na primeira etapa, que é o método da subsunção. Ou seja, eu tenho uma premissa maior, que é a regra, eu tenho a premissa menor, que é o fato. Basicamente, a subsunção é você submeter o fato à regra. E aí você vai ter a aplicação, que é a aplicação da norma ao fato concreto. Se a norma não é válida para aquele caso, ela simplesmente não se aplica. Ponto final. Então, basicamente, aqui o método da subsunção, a norma só vai encaixar no fato se ela realmente for válida para aquele fato. Se ela não for válida, ela é excluída. Se ela não for adequada para aquele fato, ela é excluída. Então, obviamente, é necessário que haja aí um encaixe. E, obviamente, a aplicação também é na base do tudo ou nada. Se há um conflito de regras, tá certo? Nesse caso aí, o que pode acontecer, ou eu elimino uma das regras, considerando aquela regra como inválida, ou eu insiro uma cláusula de exceção. Então, assim, essa norma funciona para isso. Exceção, esse caso. É assim que eu soluciono um conflito de regras. Então, necessariamente, eu vou ter que criar uma nova regra, porque a exceção é uma regra. Então, você vai ter ali regras que necessariamente precisa ser dito, tá certo? Qual é a exceção para aquela regra. Senão, o conflito permanece, o conflito continua. Imagina uma situação como essa. Imagine que tivesse uma norma que dissesse assim: é proibido abandonar a sala antes que soem os sinos. Mas aí tivesse uma outra norma que dissesse assim: deve-se abandonar a sala em caso de alarme de incêndio. Então, na verdade, eu tenho aqui: é proibido você abandonar a sala antes que soem os sinos. O alarme de incêndio não é um sino. O alarme de incêndio é um alarme, é outra coisa. Então, nesse caso, se você abandonasse a sala no caso do alarme de incêndio, você tá desobedecendo a norma que diz que é proibido abandonar a sala antes que soem os sinos. Claro que isso aqui é uma representação, pessoal, um exemplo, né?
só para a gente entender como é que funcionaria. Na verdade, você insere uma como se fosse uma exceção da outra. Proibido abandonar salas que soem os sinos, contudo, deve-se abandonar as salas em caso de alarme de incêndio. Esse tipo de exceção, ou seja, é proibido abandonar a sala em caso de alarme de incêndio. Exceção, em caso é proibido deixar a sala antes que soem os sinos. Exceção, se o alarme de incêndio tocar, você pode sair da sala. É assim que se resolve um conflito de regras. Então, eu teria aí duas regras conflitantes, eu resolvo colocando uma delas como se fosse uma exceção. No caso, a segunda, como se fosse uma exceção. Se não for possível introduzir uma cláusula de exceção, ou seja, se eu não tiver como colocar uma regra como exceção da outra, aí necessariamente eu vou ter que declarar uma das duas como inválida. Porque duas regras conflitantes, uma com certeza é válida, a outra não é. A não ser que uma seja exceção da outra. Então, nesse caso, considerando esse conflito de regras, eu vou verificar exatamente, tá certo? De forma objetiva, qual é a norma que vale juridicamente, qual é a que não vale. Então, aqui o Alex ele reitera a posição do Dworkin. O campo de conflito das regras é o campo da validade dentro do direito, porque ou uma regra é válida ou essa regra não é válida. Contudo, entretanto, quando a gente fala de colisão de princípios, tá certo? Aí a gente tem uma dificuldade. Porque um princípio, quando ele colide com o outro, não significa que aquele princípio está errado, ou que ele é inválido. Significa simplesmente que para aquela situação jurídica, para aquela situação fática, aquele princípio pode ser modulado. Ou seja, ele pode se aplicar mais ou se aplicar menos, vamos dizer dessa maneira. Mas você não tem como declarar inválido um princípio, ele continua ali dentro do ordenamento jurídico, ele continua, ele permanece ali realmente dentro da teoria do direito. O que vai determinar qual é o princípio que deve ceder vão ser as circunstâncias. E para isso o Alex ele desenvolveu realmente, nós temos uma teoria meio que do working, o Alex meio que complementa, que é a teoria da ponderação. E aí, nesse caso, eu vou precisar ponderar entre dois princípios. Eu vou ter que realmente verificar como é que seria a aplicação desses princípios. No caso do working, que a gente viu semana passada, a técnica dele de solução jurídica seria realmente a colocação das regras, a colocação dos princípios. A modulação seria feita entre todas. No caso do Alexi, realmente a ponderação é realizada entre os princípios. Então, você verificar realmente qual é o princípio que tem maior peso no caso concreto. E aqui que entra a parte muito interessante, né? Porque o que a Alexi determina é o seguinte, não existem princípios, não existe um princípio que seja maior do que o outro. O que existe, na verdade, é uma precedência condicionada. Ou seja, determinados princípios vão ter mais peso em determinados casos, em virtude das condições daquele caso. Então, nesse caso, a determinação da relação de precedência condicionada, ou seja, como é que eu determino qual é o princípio que vai ser precedente para aquele caso, para aquelas condições, eu vou verificar o caso concreto. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, um conflito entre, sei lá, vamos lá, direito à vida e eutanásia. Então, sei lá, eu tenho direito aí à liberdade de escolha, você pode chamar liberdade de escolha, e o direito à vida de uma pessoa. Como é que eu faço a modulação entre esses dois princípios? Eu vou verificar o caso concreto. Analisando o caso concreto, segundo o Alexi, eu iria dizer qual desses dois princípios tem precedência condicionada para aquele caso, ou seja, qual é o princípio que naquelas condições, naquele caso concreto, ele teria mais força para ser aplicado. Então, seria mais ou menos, né, nesse nível, tá certo? Ou seja, quando você escolhe, digamos que você escolhesse, por exemplo, não, o direito à vida tem mais força nesse caso concreto. Então, o direito à vida tem precedência condicionada nesse caso concreto. Então, seria mais ou menos dessa maneira que eu iria determinar, eu iria ponderar e iria determinar qual é o princípio que vai ser aplicado para uma determinada situação. E aí, só para reforçar, né? A gente não fala de uma
uma precedência de princípio de interesse, porque aí você colocaria sempre um determinado princípio como o principal. Na verdade, você fala de uma precedência de condições dentro do caso concreto, para você determinar realmente qual é o princípio que será utilizado. E aí um resumozinho da lei de ponderação. As condições segundo as quais um princípio precede a outro constituem o suposto de fato de uma regra, que expressa a consequência jurídica do princípio precedente. Basicamente, de forma muito simples, as condições realmente que ensejam a aplicação, ou seja, que fazem com que um determinado princípio seja aplicado, tá certo? Elas constituem, na verdade, o pressuposto de fato daquele princípio, que não significa que aquele princípio é mais importante do que o outro que está sendo, vamos dizer assim, deixado de lado naquele caso concreto. Essas seriam as fases dessa ponderação, né? Primeiramente, se investigam e identificam os princípios, os valores, os direitos, os interesses em conflito. E quanto mais elementos forem trazidos, mais correto deverá ser o resultado final da ponderação. O segundo, né, se atribui aí ao caso concreto, aos princípios em si, o peso e a importância conforme as circunstâncias do caso concreto. Então, você analisa realmente a situação fática, o caso fático, para que você possa realmente determinar qual seria o princípio adequado para aquele caso. E, por fim, decide sobre a prevalência de um deles sobre o outro ou sobre os outros. Né? Então, você vai analisar o caso concreto e depois decidir realmente qual seria a prevalência de um sobre o outro. E aí, só para a gente recapitular aqui as principais ideias do Alex, uma das coisas mais importantes em relação à teoria do Alex é a questão dele dar valor realmente, dar um valor normativo aos princípios. Até o Dworkin, apesar do Dworkin ter uma teoria dos princípios muito, muito interessante, as teorias positivistas, em sua grande maioria, elas colocavam os princípios como uma espécie de plano secundário, como se não fosse uma coisa assim tão importante. Vamos nos fixar aqui no conteúdo das regras, não vamos nos fixar realmente no conteúdo dos princípios. Então, uma coisa que ficava realmente muito aquém, vamos dizer assim, do papel que os princípios poderiam exercer dentro de uma teoria do direito. E aí o Alex define, tanto as regras como os princípios são normas, ou seja, ele dá um caráter normativo aos princípios, porquanto ambos se formulam através de expressões deonticas, ou seja, de expressões éticas fundamentais, como de mandamento, de permissão e de proibição. Uma outra contribuição muito importante por parte do Alex é a questão da reabilitação da razão prática, ou seja, a ideia de você tentar buscar realmente uma regra de argumentação jurídica. Eu expus para vocês aqui uma regra de argumentação jurídica, ou seja, que o Alex propõe, que é a ideia de você realmente verificar se um determinado argumento pode se sustentar como um argumento correto, que é a pretensão de correção moral. Então, você submete o seu argumento a dois níveis, o nível 1, clareza linguística, conceitual, e o nível 2, se o seu argumento se sustenta como uma máxima universal. Então, isso aqui é uma das ideias do Alex, mas a proposta dele é exatamente estabelecer um procedimento para que as pessoas realmente tenham regras de argumentação, que elas não argumentem simplesmente do nada ou baseadas em situações aleatórias. Elas argumentam realmente a partir de um procedimento jurídico de argumentação, onde eu realmente submeto a minha argumentação a um procedimento formal de análise para verificar se aquilo dali realmente está correto, se aquilo dali realmente tem fundamento ético para o raciocínio jurídico. E uma das grandes contribuições dele, muito questionadas no início, é a questão de você aproximar a teoria moral através da ideia de pretensão moral, a teoria do direito. Então, quando eu digo, por exemplo, eu dentro de uma teoria do discurso, eu peço para que as pessoas avaliem se o discurso delas, na boca de todas as pessoas do planeta, as pessoas do mundo, esse discurso realmente se manteria como um discurso ideal, eu faço com que as pessoas realmente avaliem
a correção moral dos seus discursos, daquilo que elas pensam, daquilo que elas dizem. E isso necessariamente aproxima a teoria moral, e aí a influência de Kant é muito grande na teoria do Alex, e a teoria do direito, a forma como o direito pensa, que era uma coisa que tinha se separado. De repente, especialmente depois de Kelsen, virou assim, uma espécie de tabu você questionar razões morais dentro do direito. Você questiona normas jurídicas, você não questiona fundamentos morais dentro do direito. Então, o Alex, na verdade, traz de volta esse pensamento para que a gente possa realmente discutir dentro de um discurso que tenha uma pretensão moral. Basicamente, finalizando aqui a nossa aula a respeito do Alex, tem muita coisa para falar a respeito do Alex, pessoal, um autor muito importante. Ele basicamente aqui vai pautar as discussões dos próximos autores que a gente vai estudar. A partir do Alex, a gente vai começar a falar também de alguns autores. Nós temos mais um autor estrangeiro, mas depois vamos falar de autores brasileiros, de hermenêutica jurídica constitucional. E dois deles muito importantes, inclusive ministros do Supremo, que é o Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso. E acabaram sendo autores muito influenciados por essa teoria de hermenêutica e pela teoria de interpretação que veio da Alemanha, como a do Alex e do próximo autor, Peter Hegel. Alex nos diz aqui, a teoria dos princípios oferece um ponto de partida adequado para atacar as teses positivistas de separação entre direito e moral. Então, quando ele fala realmente de uma teoria de princípios, de uma necessidade de pretensão da correção moral, do discurso jurídico, do argumento jurídico, ele, na verdade, aproxima, sim, o direito da moral, que foi uma coisa que se tornou um verdadeiro tabu entre o direito e a moral. A positivação dos direitos fundamentais constitui uma abertura do sistema jurídico frente ao sistema da moral, abertura que é razoável e que pode ser atingida por meios racionais. Então, basicamente, aqui termina a nossa explicação, essa breve explicação a respeito do Robert Alex, tá certo? Eu peço que vocês se dirijam agora ao fórum da disciplina lá no AVA, e respondam as questões. Eu vou estar online no Teams para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que tenham muitas dúvidas e espero que vocês leiam o texto também para conseguir responder as questões. Abraço grande, pessoal. Fiquem com Deus.